Hoje então a gente vai conversar sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de agosto de 2017. Vou comentar com vocês sobre as séries que a gente anda assistindo por aqui também. E vamos logo com isso, certo? Bem, minha gente, eu comecei esse mês então relendo o primeiro volume de Anohana, que eu tinha começado no ano passado, e aí eu terminei o mangá, porque são só 3 volumes. Não é maravilhoso quando o mangá você tem 3, 4, 5 volumes? Eu fico bem feliz, porque eu sou leitora de One Piece, né? O negócio é tipo infinito. Eu até dei uma pausa, né? Tem muita gente me perguntando, Tatiana, você não vai mais ler One Piece? Então, eu estou dando um tempo com One Piece para poder ler outras coisas, mas eu estou deixando acumular ali alguns volumes. Eu já estava quase alcançando a edição que estava nas bancas, então eu vou ter pelo menos um ano para dar uma corridinha aí quando eu voltar a ler One Piece. Está em pausa, daqui a pouco eu volto. Mas enfim, Anohana é um daqueles mangazinhos amor. Então, é uma história triste pra caramba. Quando eu coloquei a foto, né, quando eu terminei de ler o Anohana lá no Instagram, eu até comentei com vocês que esse aqui é um mangá que eu recomendo pra quem gostou bastante de Orange, que é outro mangazinho amor, né? Mas então, aqui a gente tem de novo uma história de arrependimentos e de jovens, né? Aqui eles têm, sei lá, 15, 16 anos, são bem jovenzinhos mesmo, e a gente não tem aquela passagem no tempo, a gente não os vê adultos, né? Como é o caso do Orange, né? Então a gente vê esses jovens tentando consertar ali o relacionamento entre eles, que se perdeu, eles eram amigos de infância, então acontece ali um grande trauma ali naquele grupo de crianças, né? Uma das amiguinhas acaba morrendo num acidente muito trágico, e todos eles acham que foram culpados de alguma forma, então eles carregam essa culpa, né, com eles durante muito tempo, então as amizades vão esfriando, eles vão perdendo contato, até que um belo dia a fantasminha da menina resolve voltar a aparecer. Ó, é tão fantasminha que ela quase nem aparece aqui no vídeo. É ela aqui, ó. Então ela resolve aparecer ali de novo para um dos amigos num primeiro momento, e essa aparição da Meima, né, esse é o nome da personagem, vai possibilitar que eles se reúnam novamente e retomem as amizades. Enfim, é uma história muito bonita, aquele tipo de mangá que é bom você pegar junto com uma caixinha de lencinhos, porque vai cair uns cisquinhos aí nos seus olhos, viu, durante a leitura. Na sequência eu peguei para ler o primeiro volume do Green Blood. Que mangá é este? Então aqui a gente está falando de uma Nova York ali no início do século XIX, que é então aquela Nova York daquele filme Gangues de Nova York, que vocês chegaram a ver, que tem o Daniel Day-Lewis e o Leonardo DiCaprio, o filmão. Então, a história desse mangá vai se passar ali num bairro que eles chamam de Five Points, que é onde 5 ruas de Nova York se encontram. Não sei nem se esse lugar existe ainda hoje em dia, se chamam de Five Points, mas enfim, era a maior favela ali da região naquela época e coisas tenebrosas aconteciam ali. Muita criminalidade, pessoas se matando por dar casta palha, aquela coisa toda, vocês sabem. E em meio a toda essa criminalidade, a gente acaba conhecendo 2 irmãos, um pequeno que trabalha também para manter a família, entre aspas, né, porque a família é só esse irmão mais velho que não faz nada. Só que não é que ele não faça nada, é que à noite ele se transforma meio que nesse justiceiro aqui, minha gente. E aí o bicho pega. Eu vou tentar mostrar aqui o traço pra vocês. É um mangá lindo. E assim, aquela coisa, não é exatamente faroeste, tá? Mesmo porque a gente tá falando de Nova York aqui. Mas assim, algumas conversas sobre ir pra Califórnia acabam acontecendo aqui. E é um ambiente assim super árido e é uma história sensacional. Quer dizer, pelo menos esse primeiro volume aqui foi incrível. E no mês que vem eu vou pegar então os próximos volumes pra comentar aqui com você. Mas ó, já super recomendo aí. O que mais, minha gente? Agora vamos às HQs. Eu peguei pra ler, então, uma HQ que tava aqui, ó, faz tempo. Peguei, então, o Batman, o Filho do Demônio. E assim que eu vi esse título, não teve como não me lembrar daquele vídeo do Hermes e Renato, que era aquele programa de comédia que tinha na MTV 1000 anos atrás. Eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês verem do que eu estou falando. Gente, é bem engraçado aquilo. Vejam lá, depois vocês me digam o que vocês acharam. Mas então, Filho do Demônio. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre essa capa. Gente, olha a arte desta capa. Olha a contracapa, que coisa linda. Essa aqui é a Thalia ou Thalia, depois vocês me corrijam aí nos comentários, por favor, gente. Eu sei que ela apareceu no último filme do Batman, do Nolan, não é? Ela era Marion Cotillard naquele filme, né? E assim, minha gente, essa aqui é uma daquelas histórias clássicas do Batman. Eu só fiquei sabendo isso porque, né, li aqui o prefácio. E aí eu precisei de algumas informações adicionais a respeito desta HQ. Porque o que acontece? A gente já começa, né, como de costume, ali no meio da ação. Então você tem ali alguns criminosos, aquela coisa toda, a gente tem o comissário Gordon ali chamando o Batman, aquela coisa toda, né, que a gente já tá acostumado. Aí ele chega
E aí a gente já nota assim uma diferença com relação àquele Batman mais clássico, que foram as últimas HQs que eu andei lendo, né? Aquelas histórias dos anos 60 e tal. Então aqui a gente já tem um Batman pancadão, minha gente. E ele já tá bem mais sombrio aqui. E aí por que eu precisei procurar algumas informações? Porque veja bem, aqui o que acontece é o seguinte, essa é uma história que está localizada na linha do tempo do Batman, digamos assim, depois da morte do primeiro Robin. Que é uma história que eu não li, aliás, então assim, me parece que ele, né, carrega aí uma culpa pela morte do garoto, aquela coisa toda. E essa aqui também é uma história que se passa ali naquela época da Guerra Fria, então uma história pesada, eu diria. E aí a gente vai entrar em contato com a mocinha aqui da capa que eu falei pra vocês, a Talia ou Thalia. Ela é filha de um vilão. Só que nessa história aqui, num dado momento, o Batman vai precisar fazer um acordo com esse vilão para combater um inimigo em comum, digamos assim. E aí que essa Talia chama o Batman de meu amado aqui pra cima e pra baixo, e já achei isso estranho, precisei pesquisar também, e fiquei sabendo que numa história anterior aí, o Batman inclusive já se casou com ela. Então digamos que eles vão reatar o seu relacionamento aqui num dado momento, e ela vai ficar grávida, minha gente. Então daí vem o título da HQ, né? O filho do demônio, ou seja, o filho do Batman. Mas temos uma reviravolta aí com a história dessa criança no final da HQ que eu não vou comentar com vocês para evitar spoilers, caso você aí não tenha lido essa história ainda. Seja uma pessoa perdida no universo Batman, como eu também. Então, dá cá um high five e vai ler esse negócio aqui porque é espetacular. Gente, que história incrível. Gostei bastante. E aí na sequência eu li isso aqui que eu não gostei nem um pouco, viu gente? Esse aqui é o Papa Capim Noite Branca. A minha edição inclusive está autografada. Recebi autografada. Muito obrigada, inclusive. Mas enfim, felizmente não gostei muito não. Na verdade eu não gostei nem um pouco, gente. Vamos falar a verdade, vai. Então assim, Papa Capim, já na minha infância, quando eu comprava as revistinhas da Mônica e etc., já não era dos meus núcleos preferidos. Eu inclusive pulava grandão várias histórias do Papa Capim. Mas essas releituras tendem a ser bem interessantes, né? Eu pulava as histórias do Astronauta, por exemplo, e adorei o Magnetar, não é mesmo? Então assim, eu dei uma chance, eu li aqui a história. Essa aqui é uma história de zumbi, tá? Se a gente for resumir de um jeito bem esdrúxulo. Mas assim, é uma história que vai envolver lendas ali dessa tribo, premonições, a chegada desse povo amaldiçoado e coisas do tipo, tá? É quase que uma história de terror. Inclusive, eu acho que eu posso dizer pra vocês que sim, isso aqui é uma história de terror, sim. Daria pra ser lido em outubro, no mês do horror, tranquilamente. Mas sei lá, não sei se o problema foi o roteiro, não sei o que foi, gente. Simplesmente não me prendeu a atenção essa HQ. Eu demorei pra ler, viu? Lia lá, sei lá, umas 10 páginas num dia, mais 10 páginas no outro, enfim. Da Graphic MSP, na minha opinião, essa aqui foi uma das HQs mais fracas que eu peguei pra ler, viu, gente? Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam. A arte é até bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. É bem bonito, assim, mas enfim, a história não me prendeu, sinceramente. Então é isso. E por fim, a última HQ que eu li, gente, foi um troço espetacular. Eu li isso aqui, ó, Quadrinhos Insones do Diego Sanches. Houve uma época longínqua em que o pessoal da Mino me mandava algumas coisas. Essa aqui foi uma das HQs que eles me mandaram. Estava no plástico ainda, peguei pra ler. E, gente, que espetáculo. Vai ser um pouco complicado tentar explicar isso aqui pra vocês, porque, veja bem, não temos enredo. Então, é quase que um fluxo de consciência. Então, ele começa contando pra gente ali uma história do Camboja, das dificuldades do povo cambojano e dos soldados que participaram daquela guerra, umas histórias horrorosas, e aí ele vai puxando outras coisas, outros pensamentos e vai colocando aqui pra gente. Então é praticamente um fluxo de consciência, viu? Porque uma história puxa a outra, tem histórias que ele nem chega a completar, ele já puxa um elemento daquilo pra contar outra história ali, ou simplesmente uma ideia nova barra anterior, então ele deixa aquela história pra lá e continua contando outra coisa pra gente. Olha, só pra vocês terem uma ideia, eu marquei aqui um trecho que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, no meio ali, né, do fluxo de consciência, tem um momento em que ele vai colocar essa página aqui pra gente, ó, vou ler aqui pra vocês, ó. Querida estrela cadente, caso aquele meu desejo de 2004 ainda esteja na fila de espera, gostaria de trocar as drogas e rock and roll por um pouco mais de sexo e uma cadeira daquelas que faz massagem. Obrigado. Isso aqui é espetacular. E aí na página seguinte ele já vai contar outra história pra gente, outra ideia que ele tem ali na hora. Pelo menos é essa impressão que dá, viu, gente? Então pra vocês aí que estudam fluxo de consciência na literatura, pensem com carinho e dá uma olhada aqui nessa HQ. Sensacional, gente. Recomendo muito. Uma das melhores que eu li esse ano, tá?
Muito bem, agora vamos conversar um pouquinho sobre as séries que a gente tem assistido por aqui. Bem, nós estamos assistindo Game of Thrones. Eu tinha mania de terminar de ler o livro pra depois assistir a temporada, né? Então eu li um livro por ano, né? Tem vídeos aqui no canal para os 5 livros já. E conforme eu acabava o livro, eu assistia aquela temporada, enfim, nem sempre isso aí deu certo. Se eu não me engano, foi o 4º volume que tiveram lá 2 temporadas baseadas naquele livro. Enfim, me estrepei aí de bonito, né? De várias formas. Tive vários spoilers também na série com relação aos livros. Mas isso é de menos, gente. Então a gente tá acompanhando aí a 7ª temporada e assim, eu tô vendo muita gente reclamando e eu tô achando sensacional. Então, eu não sei, acho que eu já me acostumei com essa coisa, né, de que a série baseada no livro nunca vai ser igual, nunca vai atingir as expectativas dos fãs e coisas do tipo. Então é lógico que tem coisas que a gente olha na série e fala, cara, que merda é essa que vocês estão fazendo aí? Mas enfim, é um outro jeito de contar uma história, uma adaptação. E enquanto série de TV, né, eles precisam agradar principalmente o pessoal que está assistindo, né? E me parece que a esmagadora maioria das pessoas que assistem a série não leram os livros e não pretendem ler. Então eu tenho aceitado bem essa coisa da série, tem feito aí alguns fanservices, né, pro pessoal que assiste, não pro pessoal que leu, mas a gente acaba se divertindo do mesmo jeito, vai, gente. A gente reclama porque a gente gosta de reclamar mesmo, mas enfim. E tem algumas coisas que eu estou vendo nessa temporada que eu meio que já estava esperando. Então, assim, é sabido que o George Martin baseou boa parte da história dele na Guerra das Rosas. Então, qual foi o fim da Guerra das Rosas, né? Isso é uma história, gente. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. A gente tem ali o Azarão ganhando a guerra, né? Que é o Henrique VII, o último dos Tudors, né? Você tinha ali os Plantagenetas, né? Os primos tudo brigando ali pra ver quem é que ia ficar no trono. E por algum motivo deixaram passar ali o Henrique Tudor, que era o último descendente ali dos Tudors naquele momento, que também tinha direito ao trono. Então, se a gente olhar ali pro Guerra dos Tronos, a gente vai ver um azarão ali também, não vai? A gente vai ver um último cara ali de uma linhagem, não é mesmo? Então, pelo menos na minha opinião, se Jon Snow virar ali o rei da porra toda, não vai ser novidade. Posso estar enganada, não é mesmo? Claro que sim, mas enfim. E tem também o agravante, né, de que o Henrique VII acabou se casando com quem? Com a princesa de York. Então tô vendo gente reclamando de algumas coisas ali que eu tô pensando assim, bem, né, se o final da série ou do livro tiverem realmente a ver com a história da Inglaterra, acho que vai ser por aí mesmo, né? Não tem muito o que reclamar, não. Paciência, mas tô achando divertidíssimo, gente. E a outra série que a gente tá acompanhando também é Twin Peaks, maravilhoso. Então, o último episódio, né, finalmente a gente Cooper acordou, estava esperando este momento. Eu já tinha me acostumado com a ideia de que o David Lynch ia fazer o agente Cooper só acordar na última cena do último episódio da temporada, mas enfim. A gente vai ter aí pelo menos uns 3 episódiozinhos com a gente Cooper maravilhoso, gente. Melhor personagem. E eu tô achando tudo maravilhoso, gente. Não reclamo de nada. As maluquices, um monte de ponta solta que ele tá largando pelo meio do caminho. Não tô ligando pra nada disso. Tô achando tudo lindo. As bandas também que ele tá colocando pra se apresentar no final dos episódios. Tô achando, ai, gente, maravilhoso. Então depois vocês me contem aí nos comentários quais são as séries que vocês andam assistindo. Se vocês estão assistindo as mesmas séries que a gente, também comenta aí o que vocês estão achando. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.